uma manifestação assim em torno de questões bem específicas, que era o direito de enterrar, inclusive seus mortos, que era de obter. Foi a primeira caixa agrícola, né, que foi criada, a primeira, tinha um nomezinho lá da cooperativa, não sei o que tal, que foi o que o Julião deu, a primeira liga camponesa. E então aqui em Pernambuco você começava a ter sinais de um movimento bem mais independente do que ocorria no resto do país. E foi isso. Um velho sindicalismo, né? Um Do velho velho era o velho sindicalismo. sindicalismo. Eu queria Pelego. dar uma opinião sobre isso, porque o meu estado, a Paraíba, foi onde que ocorreram os conflitos mais violentos do campo, né? Inclusive, morreram 4, 5 pessoas. Né? E, na realidade, a reivindicação das massas, se formavam milhares de camponeses, entravam numa determinada fazenda, mas não era para ocupar, era para reivindicar o fim do cambão, que era o trabalho de graça. Um dia de trabalho de graça para os patrões. Depois eles saíam, quer dizer, as movimentações, que reuniam um número grande de camponeses, terminavam ao final do dia. Quer dizer, hoje, o pessoal invade as terras, fica lá, e o governo vai procurar uma solução negociada de conciliação. Quer dizer, a mudança é muito grande, né? Quer dizer, essa movimentação de camponeses, reivindicando as coisas mais elementares, é que provocava esse pavor por parte dos proprietários de terra. Outro ponto que eu queria comentar também é a personalidade de Jango. Jango chegou a saber que a frota americana estava pronta a intervir. Então, a atitude de decidir uma resistência seria uma atitude definitiva, que podia terminar com a morte dele. E Jango não era nenhum Getúlio, né? Quem leu o livro de Carlos Toconi, Quem Matou Vargas, editado há muito tempo, verifica que a ideia de uma solução final dramática de suicídio já existia na cabeça de Getúlio desde 1930, quando ele se largou do Rio Grande do Sul com a tropa, conseguiu a aliança de liberais e conservadores. Ele chegou a declarar: se vencido, não emigrarei. Quer dizer, ele estava assumindo que podia ter um desfecho trágico. O jogo era muito diferente. Então, diante do quadro que se apresentou, ele não achou melhor e talvez até tenha sido uma decisão sensata não derramar sangue de ninguém. Houve também, só para encerrar, se a aeronáutica do Rio de Janeiro tivesse levantado seus aviões e bombardeado ou metralhado a coluna de Mourão, o negócio terminava ali. Quer dizer, podia continuar depois, mas aquele avanço de Mourão terminava ali. E houve proposta para isso, só que o Jango não autorizou. Vamos falar um pouco agora do golpe dentro do golpe, do AI-5. Acho que já é um pouco, já está... Deixa eu só uma última coisa em relação ao golpe, que era o seguinte... Acho que tem um pouquinho mais de 64 aí. 68 uma última coisa é sobre 64 que eu queria destacar, quando eu falei da classe média, assustada, etc. Então, é importante considerar que a gente fala, não, porque foi um golpe militar, mas foi um golpe civil-militar. Existia uma articulação, principalmente da UDN e segmentos também do PSDB, muito forte, que foi quem foi atrás dos militares em grande medida e que deu sustentação política. Então não foi um grupo de generais maldosos, foi uma articulação político-militar. Tinham grupos civis e alguns deles depois afastaram-se porque os militares resolveram ficar. Carlos Lacerda foi um grande articulador desse golpe. Carlos Lacerda, o Juscelino, inclusive, ficou por ali, não era um cara que tivesse contra, porque tinha uma eleição, se não me engano, 2 anos depois, né? E aí, quando a eleição não houve, né, o pessoal resolveu não fazer mais, aí eles começaram. Mas foi um movimento civil também. E nesse aspecto aí, Sérgio, é importante lembrar que os 3 estados mais importantes da federação estavam dominados por golpistas. Guanabara, na época era o estado da Guanabara, por Carlos Lacerda, que era o chefe dos golpistas todos na área civil. São Paulo por Ademar de Barros, que era um pusilânime, né? Andava para um lado para o outro e tal. E Minas Gerais por Magalhães Pinto, que era também golpista. Então, a base civil do regime, e não só isso, pode-se ver também, é claro que havia manifestações
pouco expressivas, mas a sociedade também deu sua mão, né? Sociedade, Porque as marchas da família marchas. com Deus pela liberdade, não essa coisa grotesca que você tentou repetir esse ano, que não tem nenhum valor nem nenhum sentido. Claro. Mas naquele período ali, a marcha de São Paulo deu 500 mil pessoas, a daqui do Recife deu 20 mil pessoas, para uma população, na época, muito menor do que a de hoje, é uma coisa expressiva. 20 mil pessoas na rua pedindo a derrubada do regime e a intromissão dos militares. Agora, Então tinha uma base civil grande que justifica essa expressão que a gente insiste, o golpe foi um golpe civil-militar. eu diria um golpe militar com apoio civil. Porque se você compara com a Revolução de 30, por exemplo, quem invadiu o quartel o do 22BC da Paraíba foi Agildo Barata comandando um pelotão de civis. Todos eram civis. É verdade que quem estava lá dentro era gente ligada a ele que estava orientada para não resistir, né? Houve só um pequeno segmento que resistiu. Então, desde o começo, o movimento de 30 tinha um apoio civil aberto, certo? Agora, é claro que a trama já vinha de muito tempo e com a participação dos civis que foram citados aqui, né? E também, depois, com o apoio dessas massas que desfilaram com a família e com Deus pela liberdade. Seguindo o segundo Não, bloco. pensei que você ia parar aí. Não, Você não corta para, esse. não, a gente corta. Não, a segunda questão que a gente se coloca é o seguinte: como é que foi que durante 21 anos, com diferentes níveis de resistência, o próprio governo está perdendo base, depois ganhando outro tipo de apoio? Como é que foi isso e que garantiu que durante 21 anos eles ficassem, implantassem a sua proposta de governo, a sua proposta econômica, etc. e tal? Eu costumo analisar, seguindo um pouco a própria abordagem de Hélio Gaspar, que na verdade foram 4 ditaduras, ou 4 segmentos ou fases diferentes da ditadura. A ditadura, passado o primeiro momento do golpe, foi uma ditadura relativamente branda, a gente fazia manifestação, a gente estava nas ruas, o parlamento começou a gente fazer discurso contra, etc. E começaram a perder a igreja. Aliás, é preciso chamar a atenção de que a igreja apoiou o golpe, uma parte importante dela apoiou o golpe, e aí eles começaram a perder. Mas depois de 68, com o ato 5, entrou o que Hélio Gaspar chama de ditadura escancarada, onde aí o grau de repressão foi uma violência enorme, e no Congresso também, reduzindo qualquer possibilidade de censura da imprensa, no momento em que coincidia com uma certa anestesia da sociedade brasileira, porque nós vivíamos um milagre econômico. A população estava anestesiada com aquela coisa do país crescendo a 8, 10% ao ano, né? E, nesse meio tempo, a repressão desmantelou qualquer resistência de esquerda, principalmente a esquerda armada, foi desmantelada completamente. Então, essas duas fases eu queria ver se vocês acrescentam e como é que a gente pensa o restante até que... Porque eu acho que a gente tem que se perguntar também, por que acabou a ditadura? Por que a gente conseguiu... Momento, né? O terceiro ano seria segundo momento. Eu acho que alguns militares que participaram do movimento, eles tinham realmente a ideia de colocar a casa em ordem e depois devolver o poder aos civis. Eu acho que no primeiro momento a ideia era essa. Só que depois os segmentos mais atrasados, mais reacionários do exército foram prevalecendo, predominando, e até que se chegou ao AI-5, em 68. Com isso aí, quando Lacerda, que foi um apoiador do golpe, percebeu que as possibilidades dele de se candidatar estavam comprometidas, ele aí procurou Jango e Juscelino para fazer a frente ampla e organizar um tipo de resistência civil para pôr fim à ditadura. E por conta disso é que os 3 acabaram mortos em circunstâncias, no mínimo, duvidosas, né? Então, esse primeiro momento, eu imagino que era, bom, a coisa está descambando para a anarquia, o país está desorganizado, vamos botar ordem na casa e depois devolver o poder aos civis. Foi mudando de ideia, né? E aí, a partir de 68, foi a ditadura. E eu me lembro que um desses militares, não sei quem, mas isso foi comentado, e fez a seguinte observação: o problema é o seguinte, nós estamos montados num tigre. Se nós desmontarmos, ele nos devora. Então, não quiseram mais largar o osso. Olha, eu gostaria ainda de insistir um pouco no primeiro momento, até para tomar uma discussão que nós estávamos começando um pouco antes de chegar aqui, e eu citei o programa Roda Viva de anteontem, que foi com o ministro Almino Afonso, ministro do Trabalho de Jango, e foi
cercado lá pelos os debatedores, entre os quais se encontrava Daniel Arão Reis, que é um ex-preso político, é militante da VPR, ou era do MR8, é ex-exilado e hoje historiador, um certo respaldo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Marco Villa, que é outro historiador também muito importante, e o Ricardo Couto, que é um jornalista que participou do governo Lula. E os três fizeram um debate muito rico, capitaneado principalmente pelo Daniel, que puxou uma questão que é, eles estavam discutindo a questão do porquê Jango não havia resistido. De fato, o golpe de 64 se implantou e se consolidou sem que as forças de oposição disparassem um tiro de 38. Marcelo Mello até faz brincando uma homenagem a um dos caras que puxou um revólver numa das manifestações da vida na época. Ele disse, é o único tiro disparado contra a ditadura que estava. Então por que se deu isso assim? Na análise sobre por que Jango, aí as interpretações são as mais conhecidas, né? Mas isso, eu acho que são as reais. Ele vinha da classe, ele era um burguês, latifundiário, dono de terra, com sensibilidade social, porque até tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio, tinha tido uma vinculação com sindicatos e tal. Era um cara propenso a ter uma posição progressista no contexto, mas ele nunca foi comunista, ele nunca teve ideias socialistas, ele era uma expressão da sua classe, da sua cultura. E por temperamento, um cara conciliador que tendia a querer implantar realmente aquilo que ele disse, evitar o derramamento de sangue, não vou fazer tal. Então, Jango está explicado. Agora, para além de Jango, por quê? Não houve um tiro disparado. O Brizola propôs, tentou, formou grupos de 11, que era um embrião do que depois veio a ser os grupos de guerrilha, os grupos de tal, mas não saiu de lá também. Havia forças militares como Ladário Teles, no Rio Grande do Sul, que teve uma posição corajosa, disposta ao enfrentamento. Aqui no Estado havia setores ligados ao governo Arraes, a exemplo de Hugo Tranche, que era o comandante da Polícia Militar, que defendia a resistência, que chegou a propor ao governador uma mobilização do governo para Palmares e tal. O Gregório foi preso ao tentar arranjar armas para um grupo de trabalhadores que ele tinha deixado em Palmares, cerca de 200 trabalhadores. Quer dizer, por que depois todos não conseguiram, nesse caso, disparar um tiro? A análise que até porque quando a explicação mais convincente se diz, não, é porque na análise da correlação de forças, as forças de esquerda todas achavam que não. Mas por que as de direita não tiveram? Será que havia tanta lucidez nas forças de esquerda para saber que uma reação iria dar errado, iria ser um desastre, iria ser isso, iria ser aquilo? Né? Ele se